Você já esteve em uma sala cheia de pessoas e mesmo assim se sentiu sozinho? Existe uma diferença enorme, tá, entre o vazio que machuca e o silêncio que cura. E hoje vamos falar sobre a jornada de transformar a solidão em solitude. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Pensamentos Poéticos. Olá, mais uma semana por aqui. Quero agradecer a todo mundo que acompanha todos os nossos episódios. Agradecer você que está aqui no Spotify ou no YouTube e que você está chegando agora. Inscreva-se lá no YouTube e siga aqui no Spotify, porque toda sexta-feira tem episódio novinho para vocês, certo? E assim, galera, como eu sempre falo para vocês, os temas eles vão surgindo a partir do que a gente vai vivendo durante a semana. E essa semana bateu muito uma questão de eu relembrar a questão da solidão, né? E aí eu fui atrás para tentar entender essa diferença da questão da solidão e a solitude, né? E de relembrar esse processo também e para a gente conversar aqui, porque o nosso podcast é uma grande conversa, certo? Eu vou falando aqui, a gente vai trazendo e você vai desenvolvendo aí também o que você compreende, o que você acha, e é uma grande conversa, beleza? Lembrando que você pode também comentar aqui no YouTube ou também aqui no Spotify, tem a seção de comentários. Escreva lá o que você acha depois, beleza? Gente, o que é a solidão, o que é a solitude, né? O conceito, eu vou trazer logo o conceito de solidão, tá? O conceito da solidão é a solidão como a sensação de falta, de isolamento involuntário e desconexão com o mundo. Ou seja, a solidão é uma sensação de que está faltando algo, né? E quando fala de isolamento involuntário, ou seja, a pessoa não escolheu estar isolada. Ela foi colocada ali por alguma pessoa, por pessoas ou pelo mundo mesmo. E ela se sente desconexa com o mundo. Então a solidão a gente já parte pelo quê? A solidão é a sensação de falta, né? Algo está faltando ali. Ou seja, você está sendo isolado pela sociedade, por uma pessoa, enfim, certo? Lembrando que, se acaso você está se sentindo isolado, desconexo com o mundo e qualquer outro sentimento, galera, terapia, né? Eu sempre falo, sempre indico. Todo mundo precisa fazer terapia para poder entender o que é a vida e ir vivendo. A gente não tem um manual de vida, a gente vai descobrindo, mas a terapia ajuda muito, tá bom? Então, se acaso ali você está se sentindo isolado, involuntário, sendo colocado pelas pessoas, pela família, pelos amigos, enfim, e você está se sentindo desconexo com o mundo, é importante terapia para você tentar entender esses sentimentos também. Beleza? Combinado? Olha só, a Lispector, ela já fala o seguinte: a solidão é não precisar de ninguém. Não, a solidão é a impossibilidade de se comunicar com o outro. Ou seja, a solidão não é não precisar de ninguém? Não, não é isso. A solidão é o quê? Quando você está impossibilitado de se comunicar com o outro. Você não consegue chegar até o outro, você não consegue conversar com o outro, né? E aí a solidão ela dói porque parece que a gente é incompleto, está faltando alguma coisa, né? E a gente começa o quê? A busca desesperada por validação externa para poder preencher esse espaço interno, para poder preencher essa falta que está acontecendo ali, né? Vou trazer já para vocês um relato pessoal, porque eu fui uma pessoa que não gostava de estar sozinha. Isso até uma pessoa me disse uma vez e eu até briguei, falei, não, não é bem assim não. Mas aí depois de um tempo eu descobri realmente era. Eu até então, aí são alguns anos atrás, tá? Bota aí uns 5 anos atrás, tá? 5, 6, 7 anos atrás. É, eu era uma pessoa que eu não conseguia estar sozinho. Se eu tivesse que ficar sozinho numa casa, eu ia pirar. Você pode ter certeza. Eu precisava da companhia de alguém, eu precisava estar perto de alguém, precisava ter ali esse contato, né? Até mesmo para poder ir para o mercado, ir pra fazer alguma coisa sozinho, eu não conseguia, né? E aí essa pessoa falou pra mim: você não sabe ficar sozinho, você não sabe lidar com a sua solidão. Ironias do destino, passa-se um tempo e aí eu me vejo com uma escolha de ir para uma cidade que eu não conhecia, não tinha ninguém, para ficar sozinho, né? Então eu me mudar para essa cidade e ficar sozinho de imediato, de início.
E, galera, foi assim uma escolha muito certeira. Eu acho que foi muito certo ter feito isso, porque realmente mudou totalmente a minha vida e perspectiva de vida. Porque me vi então numa cidade que eu não conhecia, que eu não tinha amigos até então, que eu não tinha família, simplesmente, né, eram colegas de trabalho que até então eu não conhecia, e eu me vi sozinho pela primeira vez numa casa. Que até no início eu nunca vou esquecer disso, que não tinha nem ventilador. Então era o barulho do mundo e eu, meu pensamento. Então naquela casa que não tinha nada de móveis, não tinha nada, era eu e eu. E aí, óbvio que nisso a gente sofre, a gente chora, enfim, é muito pesado esse processo. Porém, foi transformador porque eu comecei a valorizar a minha companhia. Eu entendi os meus pensamentos, né? Então, quando a gente desliga o ruído do mundo, a gente começa a ouvir os nossos próprios pensamentos e os nossos sentimentos. E aí eu fui entender quem eu era, o que que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu permitia, o que eu não permitia, o que que para mim era válido ou não, né? Então, quando quando você está sozinho por sua própria escolha, que é importante a gente aprender a estar sozinho. Tem que ter essa escolha. Se você não tiver nessa escolha, você tá fugindo, o mundo vai te colocar esse negócio. Não adianta, gente, fugir. Uma hora ou outra você vai se ver sozinho. E aí, como que você lida consigo mesmo? Porque depois dessa transformação da solidão, a gente tem a solitude, né? A solitude é o quê? É a solidão escolhida. É estar só sem se sentir só. É desfrutar da própria companhia. O Paul Tillich, que é um filósofo, ele diz o seguinte: a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho, e criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Ou seja, a solidão é a dor de estar sozinho, mas a solitude é o prazer, a alegria de estar sozinho, né? Porque o Manuel de Barros também diz o seguinte: o silêncio é uma linguagem que a gente aprende a ouvir quando deixa de ter medo de si mesmo. Porque você vai descobrir e vai entender na vida que é nós por nós mesmos, é você por você mesmo. Não vai ter sempre uma outra pessoa para poder te ajudar, para te socorrer. A primeira pessoa que precisa se socorrer, se ajudar é você. E aí, se a gente não consegue estar sozinho, se a gente não gosta da nossa própria companhia, aí é uma questão, certo? É preciso haver esse momento de você se desligar do mundo e você estar consigo mesmo. É você enfrentar esses pensamentos, esses sentimentos. Até, eu agora me recordei de uma situação. Quando eu estava então morando sozinho, foi muito engraçado porque teve um estalo assim, sabe, num domingo à noite. Eu saía do trabalho na sexta-feira, à tarde, e ia para casa. Então, da sexta à tarde até domingo à noite, eu estava sozinho, né? Na segunda-feira de manhã eu ia para a escola. Então, durante todo o final de semana eu estava sozinho. E aí teve um dia que eu percebi, eu falei assim, gente, eu não falei uma palavra desde sábado à noite, ou de sexta à noite. Desde sexta à noite eu não falo uma palavra, eu fiquei sem falar. A sexta noite, o sábado inteiro, o domingo inteiro. Eu fui perceber isso no domingo à noite. Falei, gente, eu não falei uma palavra. Sabe, você é uma situação meio até estranha. Você, sabe, não tinha com quem conversar, não tinha nada. Então, era eu comigo mesmo. Então, eu falei, até testei a voz. Eu falei assim, será que eu esqueci de como se fala? Porque realmente eu não tinha falado uma palavra, né? Então, você realmente estar sozinho ali, você enfrentar esses medos, essa solidão, né? É você enfrentar os seus próprios fantasmas. E aí, muito interessante porque esse silêncio, primeiro que é um berço de ideias e criações, você consegue se organizar a sua cabeça mentalmente, porque nosso dia a dia hoje é uma loucura. Então, você precisa parar, respirar e não ouvir nada, sabe? Realmente precisa descansar mentalmente. A gente fala, né, recarregar a bateria social. É basicamente isso, é bem real. E a gente tem uma situação.
Quando você entende a solitude, quando você entende a sua própria solidão, a sua própria companhia, você começa a valorizar as conexões que você faz. Você não aceita mais conexões rasas. Você não aceita mais certas coisas. Você começa a impor limites, sabe? Realmente, ó, isso aqui não vale a pena a minha energia. Isso aqui não vale a minha preocupação. Isso aqui não é uma batalha que eu preciso batalhar e lutar. Você começa a escolher, porque realmente a sua própria companhia, a sua paz, o seu silêncio é mais importante que tudo. E aí, quando você faz conexões, elas são verdadeiras. Elas valem muito a pena. Você realmente quer estar ao lado dessas pessoas. Você valoriza muito essa companhia. Então é algo muito especial. É algo muito válido para você, né? Então você começa a ver o mundo de outros olhos também, sabe? Eu acho que fugir, né, de si mesmo é uma batalha perdida. Você vai acabar em algum momento estar se sentindo sozinho. Você vai estar sozinho consigo mesmo, né? E essa transformação ela acontece quando você para de encarar esse silêncio como inimigo, né? E aí você vê esse realmente esse encontro consigo mesmo, esse reencontro. E a solitude, eu vi até recentemente falando que a solitude ela não te afasta do mundo. Ela vai te preparar para voltar a ele de uma forma mais inteira, a você realmente lidar com as coisas, certo? Então a gente já entende que a solidão é o que? Algo que é imposto, algo que você sente sozinho, que você está sentindo uma falta de algo. E através da solidão ali que você escolhe que você quer estar sozinho e você está no seu próprio silêncio, você consegue transformar ele na solitude, que a solitude é algo prazeroso. Eu tenho um texto aqui que eu lembrei dele durante a semana e eu falei, gente, cadê esse texto? Procurei e eu vou ler para vocês. Ele é incrível. Ele se chama Lições de Motim, tá? É uma peça teatral e tem a fala de uma personagem chamada Dona Cotinha. Olha só o que ela fala. Só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário. Só o solitário gosta de solidão. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. Solidão é vocação, besta de quem pensa que assina. Por isso tem de ser valorizado. E não é qualquer um que pode ser solitário, não. Ah, mas não é mesmo. É preciso ter competência para isso. É como poesia, sabe, moço? Tem de ser recitado em voz alta, que é pra gente sentir o gosto. Você gosta de poesia? Bem, como eu ia dizendo, para viver bem com a solidão, temos de ser proprietários dela e não inquilinos, me entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. Pesado, né? Forte. Só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário, né? Só o solitário que gosta de solidão. Eu adoro essa parte. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. Então, quem vive só e não gosta da solidão é um desacompanhado. Ele precisa de alguém, ele tá sozinho, ele tá sendo acompanhado, ele não precisa de alguém. Só que só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário. E realmente ela fala, é uma vocação a solidão, né? Não é uma sina. É você escolher, não é uma coisa imposta a solidão, né? E aí por isso que ela tem que ser valorizada, porque as pessoas não escolhem estar sozinhas às vezes, né? E não é qualquer um que pode ser solitário. É preciso ter o quê? Competência para isso. E aí a melhor parte que ela fala, que ela liga com a questão da poesia, né? É como poesia, sabe, moço? Tem de ser recitada em voz alta que é para sentir o gosto. Ou seja, a poesia, ela precisa ser o quê? Recitada em voz alta. Ela precisa ser colocada para o mundo. Poesia no papel é só no papel. O mundo não conhece, não sabe. A gente precisa o quê? Levar a poesia para o mundo. É poetizar, amar, viver em voz alta. Que só assim que a gente consegue sentir o gosto. E aí a solidão é assim. A solidão que você escolhe, ela tem que ser vivida para realmente sentir o gosto. Você tem que escolher ela. E ela pergunta: Você gosta de poesia?
Você gosta de estar sozinho? Você valoriza sua própria companhia? E ela fala: bem, como eu ia dizendo, para viver bem com a solidão, temos de ser proprietários dela. É a gente que escolhe, a gente que manda na solidão. É eu sou o proprietário e não inquilinos. Não é um favor que você tá ali, que você é colocado, me colocaram aqui e eu não tenho escolha, eu não tenho, não posso furar uma parede, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer um barulho, eu não posso. Não, a solidão, você tem que ser proprietário, é você que manda nela. É você que escolhe. Pode furar essa parede? Pode. Posso pintar essa parede? Posso, porque quem escolhe é você. Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. E é isso aí. Gente, espero que vocês tenham pensado e tenho certeza que pensem sobre isso durante o dia, do que realmente é a questão da solidão. Escolher a solidão às vezes é bom. É você se reencontrar, é você se entender, é você se preparar para o mundo, para você voltar mais inteiro, certo? É, é isso. Fiquei até sem palavras no final. É isso, gente. Mexeu com poesia, mexe com tudo comigo, não adianta, certo? Então eu espero que você tenha gostado do episódio. Pense sobre isso durante o dia, enfim, qualquer momento do seu dia. Realmente entender que a nossa própria companhia ela é muito importante, é muito necessária e a gente começa a valorizar muitas coisas depois. A solitude, ela é um prazer, ela é um presente que a gente tem, né? Então, valorizar a si mesma, a sua própria companhia e entender que amar a gente, amar a si mesmo é muito importante, a gente precisa disso. Que aí o mundo vai trazer só coisas boas depois. Certo? Espero que você tenha gostado do episódio. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo do YouTube, se acaso você está por aqui. E, obviamente, salvar o episódio e seguir aqui no Spotify. Beleza? É isso. Semana que vem a gente tem encontro marcado novamente na sexta-feira, às 5 horas da manhã, com mais um episódio aqui do podcast Pensamentos Poéticos. É isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde e boa noite.